Hoje nós falaremos sobre a essência pessoal, como se conectar mais consigo, como estar mais atento a quem você realmente é e não replicar as coisas que você está ouvindo no seu dia a dia, ou da sua família, ou do seu núcleo de amigos. A essência pessoal, ela nasce de nós quando a gente se permite questionar, quando a gente se permite olhar que a gente vai ser muito além do que estereótipos que nós ouvimos por aí. E quando a gente tem coragem também de se mostrar vulnerável, para si primeiro e depois para o outro. A essência, às vezes, ela fica mascarada em jogos de ego, em aparências sociais, para serem aceitas. E a essência fica no fundo da alma como algo que gostaria de sair, mas é impedida por diversos emaranhados psicológicos, estruturais que a gente tem. A essência da alma, ela se torna mais explícita quando a gente se olha com ternura. Quando a gente olha para o eu que acontece sozinho com reverência. E quando a gente traz um toque de autovalorização para aspectos nossos que geralmente a gente não teria tendência de expor ao outro. E aí que a mensagem mais profunda que vem de tudo isso é: por que eu faço e como eu faço? O porquê te leva para o lugar de entender o que te impulsiona. E o como você faz isso representa para o externo a mensagem que você quer passar. Então a intenção tá nisso tudo. A essência, ela sempre tá dentro da gente tentando sair, né? Mas às vezes a gente pega ela e joga de lado e não deixa. Porque talvez você pense que os seus objetivos não possam ser alcançados com determinada essência. E a essência ela é mutável também ao longo da vida. Por um tempo a gente se identifica de uma maneira e isso pode ser chamado de essência, depois a gente muda. Essa autoidentificação do eu, ela varia no ciclo do mês também, ao longo dos anos, tá tudo normal, tudo bem quanto a isso. Mas o que é genuíno sempre permanece dentro. E a gente vê a essência nas ações que nós temos. O tipo de toque que você tem com determinadas coisas. Entenda que você manipular as coisas do mundo 3D, e isso falar sobre a sua essência, às vezes pode trazer uma mensagem errônea caso você esteja carregado de energias densas, por exemplo, a raiva, a autopunição, a culpabilização, a opressão, porque a gente distorce um pouco como a gente manipula a matéria. E a manipulação da matéria é desde pegar um simples objeto até interagir com outras pessoas, até a escolha da roupa, até o nosso caminhar. Mas quando a gente tira uma camada mais superficial que impede essa expressão, esse eu começa a ficar mais límpido. Yuli, como eu faço isso? Aceitação. Libertação da necessidade de representar algo para alguém. Você não precisa estar em nenhuma postura que não é confortável para você. Mas você precisa confiar que não estar nessa postura é a melhor postura que você pode ter, porque te faz bem. E você só vai entender que te faz bem testando. Então, é naquele dia, naquele momento que você se permitir agir, se posicionar, se expressar, sem pensar muito naquilo. Uma boa maneira de observar é quando
um problema surge, de ordem grande ou menor, não tem importância, mas alguma dinâmica a ser solucionada surge com certa agilidade. E você começa a se mover para resolver essa situação. Perceba que nesse momento de tentar resolver, a gente não tem a tendência de ficar pensando se isso está certo ou errado, a gente só quer solucionar, tá? Tô falando isso para você numa atividade cotidiana, não tô falando de um problema que permeia longo tempo da vida, é uma situação cotidiana. Por exemplo, eu preciso pegar o lixo e levar lá fora. Se você não estiver num processo absoluto de racionalização de absolutamente tudo que você faz, você vai perceber quem é você levando o lixo para fora. Nesse momento, a gente não precisa se preocupar tanto, né? Ainda assim, levar o lixo para fora talvez te implique um certo nervosismo pelo fato de você ter que abrir o portão e sair na rua, caso você seja uma pessoa mais antissocial. Então, nesse caso, você pode equivaler isso a outra atividade do seu dia mais casual, né? Ou quando você tá junto com uma pessoa, o que é mais interessante ainda de observar a sua ação com o outro. Temos uma problemática a resolver, precisamos pegar essas coisas que estão aqui e levar para lá. E rápido, porque assim, o carro que tá nos esperando já tá saindo, o Uber chegou. E aí, nesse momento de você pegar isso e eu pego aquilo, você deixa escapar o jeito que você lida com o outro de uma maneira mais fluida. E você percebe que o outro não se incomoda com como você é. Vocês só estão num objetivo em comum de realizar aquela tarefa da melhor maneira possível. Então, você se permite, às vezes, ser um pouco mais paciente, ou um pouco mais ágil, ou um pouco mais direta. Olha, pega, vamos, né? Isso revela essas partes da essência. A essência ela é algo a ser desvendada no ser. Ela vem pronta de fábrica, mas ela está embalada por várias camadas que foram colocadas desde a infância e permeiam até a vida adulta. E aí chega uma hora que, pelo menos eu acredito que é muito desgastante não permitir a mudança, não permitir que a essência genuína nossa venha à tona. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa doce. Eu sou uma pessoa sensível. Mas antes a minha doçura, ela agradava aos outros e me desagradava. Antes eu era muito intensa. Porque eu queria queimar esse fogo que vibrava dentro de mim e aproveitar isso porque eu era carente. E aí, quando eu percebi que eu sou uma pessoa calma, que eu não preciso correr, ninguém vai me falar pra correr. E eu vou sair de todas as situações que me falarem pra correr. Que eu tô em respeito com a minha essência. E eu vou ajudar todo mundo. Mas quando eu não estiver bem, eu não vou ajudar, não. Essa é a minha essência, são partes da minha essência, né? Antes distorcidas. Deixa eu ajudar todo mundo, deixa eu pra depois. Deixa eu ser intensa, não posso, senão eu não sou, não chamo atenção, senão eu não crio situações propícias para realizar os meus desejos. Eu não sabia disso na época, e tá tudo bem. A Yuli do passado, ela foi perfeita, maravilhosa na versão que ela foi. E todo dia eu a reencontro com a idade que eu tenho hoje, junto à mulher que eu vou ser daqui uns anos, e nós sentamos juntas, só para se observar e ver como cada fase tem a sua individualidade e como essa essência sempre esteve e sempre estará dentro de mim, mas cada hora manifesta de uma maneira. Então, esse era o vídeo da essência. Busque a sua. Um beijo.